Então, doutor Fernando, é uma satisfação tê-lo aqui conosco. Essa é a nossa última live do Clube de Leitura em Metodologias Ativas, a última deste ano, né? Em janeiro, pretendemos aí, depois do dia 25, retomarmos com todas as energias já restauradas e recuperadas, que a gente já está agora, professor, final do ano, é entrega de diários e toda aquela documentação. Estamos Isso, numa fase bem exauridos, né? Acho que a maioria de nós estamos, tá aí a maioria bem cansada mesmo. E isso. aí, eu estava até avisando o pessoal na chamada que eu fiz anteriormente, falando um pouquinho sobre sua formação. Vou só abrir aqui de novo e farei uma breve apresentação. E daí eu peço que na sequência você detalhe um pouco mais sobre a tua atuação, quanto tempo está no curso, né? Então eu vou falar novamente aqui nesse vídeo novo. Então hoje nós estamos com o Dr. Fernando Guzmão Filho. Ele é médico, pediatra, atua na Universidade de Pernambuco, no curso de medicina, da cadeira lá de saúde coletiva, também é doutor em saúde pública pela Fiocruz de Pernambuco e tem uma vasta experiência na área de metodologias ativas. Tive o privilégio de conhecê-lo pessoalmente, acho que foi em outubro que nós nos conhecemos, né? Lá em Irecê, na Bahia, através de um processo lá de cursos no curso de medicina, nós estávamos num período lá de avaliação e foi um momento em que nós trocamos algumas informações, principalmente devido à experiência do professor, né, do doutor, que por ser médico e já atuar há algum tempo na área de metodologias ativas, porque a gente vê às vezes que na área da docência o médico nem sempre tem esse interesse, então ele é um professor de carreira, um professor efetivo no curso de medicina e que também atua, é claro, na área médica, mas ele se dedica a essa atuação dentro de uma perspectiva inovadora de formação, que é das metodologias ativas, um entusiasta que eu gostei muito de dialogar, e agora eu abro aqui, doutor, para você se apresentar Pronto, é por mais. aí mesmo. Por aí mesmo, Fabiana. Obrigado. Obrigado pelo convite. Gostei muito da proposta. Aqui vai ser um bate-papo, né? Eu Isso. não vou, eu não vou trazer nenhuma novidade, não vou trazer evidência científica de metodologia ativa. A gente só vai conversar, uma conversa informal, né, de troca de experiências, quase uma terapia de grupo, né? Porque eu acho que todo mundo tem suas angústias, né, quando trabalha com metodologia ativa, e o que eu tenho para Aham. trazer é que eu trabalho em metodologia ativa numa universidade Ah, tradicional, né? Tinha um currículo super tradicional, fez uma reforma curricular naquela época das reformas curriculares, né? E estava proposto na reforma a introdução de metodologias ativas, só que a grande maioria dos meus colegas continuaram no tradicional método de aula expositiva, né? uhum. Às vezes tem alguma diálogo, né, com os alunos, mas é muito passivo, né? Ainda é o costume, né, na faculdade, aquele estilo passivo, né, de metodologia de Aham. aula. E aí eu vim trazer isso. Também tem uma experiência ao contrário, né? Ah, Nessa universidade, que é a Universidade de Pernambuco, que é do estado de Pernambuco, tem duas tradicionais, a federal, né, a UFPE, onde eu estudei, e a do estado, é UPE, né? Que eu sou professor em 2006, então uhum. quase 20 anos. E eu tive uma experiência agora recente, mais recente, né, de 5 anos, numa faculdade privada, né, que tinha acabado de abrir, estava no segundo ano do curso, Uhum. e aí sim, um currículo bem moderno, já como o MEC exige, né, do currículo moderno, metodologia totalmente ativa, né? Então foi outra experiência bem contrastante, né? E daí, nesse E novo curso, você atua na área da tutoria? eu fiz, Ou. eu fiz um monte Ah, de coisa, tutoria, TBL, simulação, que mais? Fui da atenção básica, fiz um tour por esse curso, eu que adorei, bom. Uhum. né?
Mas aí fechou o ciclo, mas meu negócio mesmo é pública, né? Então eu fiquei só na pública, né? Aham. E comecei a investir em outras coisas, né? A privada era boa, mas tomava muito do meu tempo, né? E eu já não sentia mais retorno. Uhum. Mas foi Porque um você ótimo também atua como pediatra na atenção, né? também, Uhum. na Secretaria de Saúde do Recife, né? Tá. E daí, Fernando, eu queria saber de você assim, no currículo, porque a gente sabe que todos os cursos em 2014 tiveram que passar por uma readequação, mesmo que aparentemente, pelo que a gente está dialogando aí na do estado, né, de Pernambuco, na UPE, provavelmente lá na metodologia do PPC, quando a gente olha esse PPC de um modo mais amplo, deve estar escrito uso de metodologias ativas. Contudo, como não foi reestruturado o currículo, cada docente mantém-se na sua linha de conforto, vamos dizer assim, e você consegue, na tua disciplina, mesmo que a maioria permaneça numa aula expositiva, inserir essas metodologias ativas e como que é a questão de resistência entre colegas, dos próprios alunos, que às vezes os alunos se sentem confortáveis com alguém que vai lá só falar, aí chega alguém que quer colocá-los para trabalhar, eles começam a questionar também. Então, conta como que é essa história aí no teu contexto de trabalho. Isso. Então é o seguinte, deixa eu começar desde o comecinho para poder entender, né, o contexto. Não, o comecinho não é muito tempo, não. Foi quando eu entrei lá em 2006, fiz o concurso em 2004, esperei 2 anos me chamarem, né? E aí me chamaram em 2006, eu entrei lá. Eu tinha me formado em 91, né? E o meu curso médico foi uma coisa assim deprimente, né? Porque eu me formei em 91 e em 92 é que começaram as discussões sobre reforma de currículo. Uhum. Assim, os carrinhos, tudo, aí que depois de 10 anos é que realmente, quer dizer, 10 anos depois a maioria dos cursos começaram a mudar o currículo. Alguns foram pioneiros na década de 90 ainda, né? Isso. Mas o meu curso foi em 2002. Então, em 2002, a turma resolveu fazer a reforma, teve uma resistência muito grande lá dentro, né? O pessoal, para que reformar? O curso está ótimo, ótimo nada, estava totalmente defasado, né? Arcaico, né? O modelo, o currículo, a matriz curricular, a metodologia de ensino, de avaliação, tudo errado, né? Tudo arcaico. E aí a turma que bancou a reforma, bancou com muita força, né? E aí conseguiram, né? As duras penas, não sem efeitos colaterais, né? Que duram até hoje, inclusive. Uhum. Mas eu entrei em 2006, então estava no quarto ano da reforma, e justamente, quarto ano, no começo do quarto ano eu entrei, e o meu período de estreia, que eu sou da disciplina de doenças infecciosas parasitárias, na verdade, né? Eu sou pediatra, fiz uma complementação lato sensu em infectologia pediátrica, eu não me considero um infectologista pediátrico, porque não tenho esse título, porque eu não fiz nem residência, nem o título da sociedade. Então, eu não sou infecto-pediatra, sou pediatra, mas sou professor da disciplina de doenças infecciosas parasitárias da UPE, certo? Então, Uhum. era no oitavo período do currículo novo. No currículo antigo era o nono período e no currículo novo é o oitavo período. Então, eu cheguei lá eu lembro até hoje. Cheguei na secretaria acadêmica e tinha, o professor que me recebeu, né? Aí tinha um cartaz na parede com os eixos, né? Os eixos, a matriz nova. Eu falei, o que é isso aí? É reforma curricular? Ah, tá, reforma curricular, porque eu fiquei 10 anos longe da graduação, né? Que eu fiz residência, fiz o censo lato de infectologia, fiz um mestrado, né? E fiquei afastado do curso, exceto do internato, né? O internato não mudou muita coisa, não. Bom, aí que eu fiquei sabendo, né? E quando me explicaram, eu fiquei assim, abriu, né, a minha mente. Assim, meu Deus, era tudo que eu sabia que estava faltando no meu curso, né? O internato de 2 anos, a inserção intenção básica, horizontalmente, né, longitudinalmente, a questão Aham. com o usuário desde o primeiro período do curso, que eu só tive contato com o usuário no terceiro ano do curso, né?
a integração, né, dos saberes, né, tudo que faltava, no que eu acho que eu sentia falta, mas não sabia o que era que faltava, né? Eu tinha consciência de que aquilo estava errado, mas eu não sabia que estava errado, né? E aí quando eu vi essa proposta nova, aí pronto, é isso aí. E aí veio também, a faculdade contratou uma consultora, né, que é da Universidade Estadual de São Paulo, né, contratou para ela poder guiar a reforma, porque se deixasse com a gente lá dentro não ia sair nunca, né? Porque ficar todo bem um com o outro, né? A Aí resistência, né? pois é. Aí ela guiou e aí introduziu o ABP, o PBL, né? Aprendizagem de Uhum. Batalha de Problema, que era, naquela época, era o que era, pelo menos era o hegemônico, né, em relação à metodologia ativa. Depois é que vieram os outros métodos, né? E eu fiquei, meu Deus, isso aí era tudo que eu queria no meu curso, né? E aí eu era novinho, né? Tinha acabado de entrar, a minha professora, minha colega, que acabou de se aposentar agora, ela pegou, vem cá, novinho, vem me ajudar aqui, que tu tá com o gás todo, né? Todo o gás, então vem me ajudar aqui, né? Então aí ela me pegou, me puxou para organizar o módulo, e aí eu falei, olha, aqui tem uma ótima oportunidade de introduzir o PBL no nosso disciplina de doenças infecciosas, que virou módulo, né? Virou módulo de doenças infecciosas sistêmicas, que esse foi o título que ficou, com a dermatologia, com a parasite, com a micro, né? Isso era um módulo temático, né? Uhum. E aí, a DIP, né, que é doenças infecciosas parasitárias, é DIP, né? DIP, já tinha um módulo de ensino já ativo, né? Não era aquela aula expositiva, não. Dividia a turma em grupos, que eu acho que eram 6 grupos, né? E cada pessoa ficava com um grupo e fazia tipo estudo dirigido. Dava um pré-teste para estudar, a turma estudava, vinha para a aula, aplicava, aliás, dava algumas perguntas orientadoras, aí aplicava um pré-teste e depois um pós-teste, que valia para a nota final da disciplina, né? Já era metodologia ativa, né? Não era um Uhum. PBL, mas já era ativo já. Então a DIP, dentro da faculdade, já era já proativa nesse sentido, sem saber, né? Mas já era. Então, a turma aqui já e a DIP tinha muito professor também. A gente tinha essa vantagem dentro da faculdade. Como o hospital escola é um hospital que era como é que chama? Referência de doenças infecciosas. Então, desde a fundação do hospital, que tem mais de 100 anos, a doenças infecciosas é referência. Tem até um pavilhão de isolamento, como chama antigamente, né? Bem grande, tem adulto e criança, né? Então, era uma disciplina ativa, né, bem proeminente na faculdade, né? Os diretores, a grande parte vieram da DIP e tudo. Bom, mas aí eu falei, olha, eu estou vendo aqui que dá para colocar PBL aqui, viu? no nosso módulo. Aí, o que eu fiz? Aí que você falou, né? Como é que eu venci a resistência? Eu vi, já conhecia meus colegas, já era tempo suficiente, de, ó, fulaninho, cicraninho e beltraninho vão topar. Já a professora tal, a professora tal, esses não vão topar, porque eles são mais tradicionais, né? Aham. Na reunião, eu coloquei a ideia, eu vi que aqueles professores que acharam interessante, outros que eles quiseram nem saber, e está assim até hoje, né? Está assim Nossa. até hoje. A gente vai fazer 20 anos de PBL dentro da DIP, né? Uhum. Dentro do módulo de doenças infecciosas, que é no 8º período, né? Ano passado teve uma novidade, porque a direção, aproveitando a pandemia, resolveu transformar o 4º ano do curso, né, em internato, que é uma tendência também, né? Uhum. Então, a gente agora está na transição de um módulo, uma unidade curricular tradicional, né, do normal de um curso, para o internato, né? Mas a gente Uhum. conseguiu manter o PBL, né? Conseguiu manter o PBL dentro do módulo. Mas, assim, é a única experiência em toda a faculdade, né? Em De todo o todo, curso de médio. todo o curso da Universidade de Pernambuco, que é do É, estado, né? isso é. Tem Entendi. outros, Ah.
E em relação aos alunos, já que, né, vocês conseguiram ainda ter essa única experiência até hoje, e é tão contraditório, né? Porque a gente vê que as DCNs orientam que tudo está acontecendo, mas é essa resistência dos docentes é o que mais emperra mesmo, porque é algo que precisa planejar novamente, dá um trabalho no início, mas depois é muito gratificante, né? A gente vê que quando você encara essa mudança do currículo para que essas estratégias metodológicas ativas sejam inclusas, isso é muito gratificante quando a gente vê o resultado. Só que quando essas ações elas são às vezes isoladas em módulos ou no semestre ou em algumas disciplinas, a gente tem os adeptos no grupo dos alunos e os alunos que também não são adeptos. E daí como que vocês trabalham com isso? Certo. Olha, surpreendentemente ou não, né, os alunos recebem muito bem a metodologia, né? A grande maioria, no fim, a gente sempre faz uma avaliação no fim, e a grande maioria prefere PBL do que as aulas expositivas, né? Ah, que ótimo. Um ou outro, vamos dizer assim, numa turma de 75 alunos, acho que entre 5 e 10 não se adaptam ao método, né? Preferem o tradicional, né? Mas a grande maioria reconhece que saem melhor no fim, né? Do que comparado ao tradicional. A gente tem uma vantagem, uma vantagem boa, que eles estão no. Quer dizer, não é vantagem não, né? Mas para a gente que ensina clínica, né? A vantagem que a gente tem é que eles estão no 8º período, né? Já é o último módulo antes do internato. Então eles têm já uma sabedoria prévia muito grande já de todo o curso, né? Uhum. Então, na hora de abrir o caso, aí é muito fácil, né? Porque já começa a falar, e aí um fala, outro fala, tudo que já sabem já do curso, né? Então, Uhum. não tem problema, né? É até difícil, às vezes, de conter, né? Os ânimos todos, né? O pessoal se comportar, esperar a vez de falar, né? Começa a discutir com o outro, né? Uhum. E saem várias hipóteses explicativas, várias perguntas, né? A gente tem que filtrar, né? Tem que juntar várias perguntas numa só. Então, nesse sentido, eu acho que isso contribui muito para o sucesso, né, deles, da aprovação que eles têm do método, né? Aí na faculdade, eu já fazendo um contraste, né, com uma faculdade privada, né, que também tive experiência, e lá o PBL é no curso todo, né, do primeiro até o 8º período. E eu Uhum. peguei no terceiro período, né, no segundo também eu fiz o PBL. E eu, acostumado já com a da UPE do 8º, né, que é super falante, né, eu tive dificuldade, né, de fazer as opções, né. Eu acho que é mais mesmo, né, porque eu passei de um regime, né. Mas é muito fácil no 8º período, né? É bem aprovado. Porque é um perfil que ainda no início necessita mais da nossa interferência em instigá-los a pensar, refletir, né, ponderar, e quando eles estão já no final do curso, isso vem quase que automático, né? O nosso papel é, como você mencionou, já é intervir para tentar mediar que todos tenham oportunidade de fala quando a gente está ali no caso da aprendizagem baseada em problemas, né? E daí, com relação aos processos de avaliação do estudante mesmo, avaliação formativa, sumativa, você tem alguma experiência para compartilhar conosco, tanto na Universidade do Estado de Pernambuco quanto na particular? Tem. Aí a gente falou dos estudantes, né? Aí eu vou voltar para os meus colegas professores, né? Que no início eu não tive dificuldade, a gente não teve dificuldade de implantar o PBL, né? Porque a gente conseguiu 6 professores que topavam, eu e mais 5, né? Que a gente topou, né? Depois entraram outros, saíram outros, né? Mas os 6 iniciais é que começaram tudo, né?
E como todo PBL tem um esquema de avaliação próprio, né? Tem aqueles parâmetros. Então, também não tinha dificuldade também, né? Inclusive, no começo, eu dava a nota na hora, assim, né? Eu comentava a participação de cada um, já dava o feedback na hora com nota, né? Aí, é estranho porque eu fui perdendo essa capacidade, né? Eu prefiro sempre pensar mais um pouco e depois divulgar logo em seguida, né? Mas o que acontece, a dificuldade que tem no PBL, no curso tradicional, é o seguinte, aí já voltando para meus colegas, né? Mesmo esses que toparam iniciar, né? O professor de medicina faculdade pública tem uma característica que eu acho que é em todas, né? Mas na que eu estudei e no que eu trabalho, isso é muito proeminente. Eles são muito autônomos, extremamente autônomos, né? Dentro da sala, quem manda é o professor, né? Mesmo que haja um programa, né, da disciplina ou do módulo, desde que haja um método que foi conversado antes, chegou na hora da sala, aí o professor bota né, começa a sair da linha, né, começa a fazer adaptações, ser criativos, né, criar gambiarras, né. Então, isso dá um trabalho danado, né, porque é muito fácil fazer isso, né. E primeira coisa que sai da linha é a avaliação, né. Aí já começa, eu não consigo avaliar isso não, né, como é que eu vou avaliar isso aqui, né, esse parâmetro, não sei. Não, é fácil, aí dá exemplos, não quero não gostei, não vou fazer. Pronto, aí não tem né, pegar a regente da disciplina, né, a titular, ela dá bronca, mas na hora da sala, né, não Não funciona, né, executa, né? não executa. Aí começa a desvirtuar, aí tem gente que faz assim, tem gente que faz assado, né, e aí isso acontece, isso é uma dificuldade. Já na privada, não. Na privada é outra história, né? Tem muito mais centralidade, né? É muito mais rigor, né? E quem não se adapta vai embora, né? Aham. Vai embora. Ou muda de metodologia ou vai embora da faculdade, né? Vai arrumar outra coisa para fazer, né? E sempre tem, né? Tem o chefe, tem como é que chamava? Ela não era chefa, não. Era coordenadora dos PBL, uma mulher bem durona, né? Você fazia reunião toda vez antes do turno, né? Com todos os professores do PBL daquele turno e depois do PBL, né? E eu acho que tem que ser assim mesmo, né? Não tem como fugir. Porque se não fizer isso, aí a coisa desanda, né? Porque Então, daí a gente traz uma proposta, né, professora, assim, lembrando que você falou que ela tem um método, né? Isso teve uma pesquisa, tem uma ciência, existe uma construção metodológica do porquê que tem que seguir aqueles passos, do porquê que tem que isso. criar hipóteses e também o porquê que tem que avaliar o aluno quanto aos critérios formativos, mas Isso. se desvirtua qualquer etapa do método, deixa de ser o Aham. PBL e começa a ser alguma coisa que alguém foi reinventando. E daí vai ter na identidade do fulano PBL, aí começa o aluno até a identificar. Quando é PBL com o professor X, é assim que funciona. Aí os alunos falam, não, Isso. mas o PBL do professor tal, Tá. não é mais assim, tá? Pode ver, ele não vai fazer todos os passos. O outro não avalia isso. Então, a Aham. gente vê que tem uma tentativa de condução de estratégias ativas, mas que cada um faz do seu modo e que deixa de ser aquele método que deveria estar acontecendo. Na instituição privada, nós temos essa questão mais rigorosa em Uhum. relação ao prosseguimento e à condução do método, e também porque tem sempre uma figura na coordenação, existem formações que são aderidas, né, como você pontuou. Ou o corpo docente vai na formação e adere, ou ele não fará mais parte do corpo docente da instituição. E na Sim. instituição pública, como esse critério, desde que nós estejamos ensinando, seja na forma, né, seguindo a risca ou não o método, estamos lá cumprindo nossa carga horária,
lecionando, avaliando, parece que não existe algo hierárquico e que Uhum. que nós possamos ter algo, infelizmente, até de cunho punitivo. Né? Se eu não Isso. sigo isso, eu vou ter uma punição na minha progressão da minha carreira. Eu não tenho nada e daí eu começo, como nada me fiscaliza, quem coordena ali dentro sou eu. Por mais que tenha uma figura de um coordenador, esse outro colega não quer se sobrepor sobre o outro e assim um vai aceitando e é complexo mesmo essa dinâmica no ensino público quando principalmente quando a gente migra de um curso tradicional para um curso que tenta mudar essas barreiras, elas são mais difíceis de serem superadas, né? É, é engraçado porque é outra experiência boa que eu tive. Quando eu entrei na faculdade privada, o currículo dela era outro. Era um que não era conforme as diretrizes da 2014, né? Era ainda meio arcaico. Não era, tinha só a integração do conteúdo, mais nada. Inclusive, a metodologia tendia a ser passiva, né? E no segundo ano que eu estava lá, a direção resolveu mudar de consultor, e consultor novo não. Aí ele mudou o currículo e implantou na marra não, né? Implantou as metodologias ativas, né? E o pessoal que estava lá teve a mesma resistência que eu passei lá na pública, né? A mesma coisa, né? As mesmas justificativas que não funciona, porque o aluno não estuda, não sei o quê, coisa e tal, e a aula expositiva tem um efeito. É a mesma coisa, foi muito interessante isso também. Mas, enfim, prevaleceu o consultor e a direção, né? E aí conseguiu-se fazer, né? Não só o PBL, mas TBL, né? Simulação, problematização, né? No caso da atenção básica, né? Todas as Uhum. metodologias. E a parte do eixo humanístico, né? Que muda muito de acordo com a faculdade o nome, né? Isso, Lá no, muda. mas, enfim, tem esses poréns aí, né? Sim, e é ali que eu gosto sempre de falar a importância da formação pedagógica do docente, né? Independente da área de atuação, se é educação superior ou educação básica, e também independente do curso, a gente sabe que os precursores dessas mudanças curriculares são os cursos da área da saúde, principalmente cursos de medicina, enfermagem e odontologia, são os que né, colocam no nosso país essa história de mudança que nós temos hoje. E hoje isso vem tornando-se algo necessário. Eu acho assim que está chegando um ponto que todo mundo tem que refletir e repensar o modo de ensinar num primeiro momento, porque o público que nós estamos recebendo são alunos de uma nova geração, alunos com perfil diferente, que já Uhum. agora, né, nesse segundo semestre de 2023 para cá, né, 23/2, o quanto nós escutamos falando de inteligência artificial, o chat GTP, o medo que isso poderia implicar nas nossas avaliações, na nossa. O que eu vi até a professora Denise da Vinha, não sei se ela está aqui ainda, que ela trabalha né, com curso, eu vi que ela entrou um pouquinho antes na nossa live, não sei se foi possível ela permanecer, exatamente como utilizar isso, tanto no nosso trabalho docente e o próprio aluno utilizar. Então a gente começou a ficar com medo, e agora alguém vai me substituir? Né? A gente não tem Uhum. essa substituição, mas a necessidade de repensar o que nós estamos ofertando na formação para o nosso aluno é extremamente importante. E para repensar, a gente tem que se abrir ao novo. E o novo, ele dá trabalho, porque eu tenho que sair da minha zona de conforto, né? E toda vez que eu saio da zona de conforto, eu, dependendo, a gente fala muito assim, acho que nós até conversamos naquele momento que nós estávamos no presencial, que dá uma insegurança, né? Numa aula expositiva, eu tenho o livro X, os capítulos, e ali eu vou conduzir, diante da oralidade, a minha aula. Agora, quando eu faço um direcionamento com o aluno, e que a partir dali ele vai buscar referenciais e ele traz isso para a discussão,
ele pode trazer referências que foram publicadas semana passada e que até nós, docentes, não tivemos a oportunidade de conhecer, de repente, um protocolo novo, uma sugestão de protocolo, um procedimento cirúrgico que acontecia assim, mas agora foi testado, ou a medicação que foi testada e que essa daqui está melhor que a outra, ou está pior aquela outra que era utilizada. Então, essas informações de cunho científico que são novos, eles geram, né, essa insegurança e nós, enquanto docentes, e daí eu falo assim, a questão da humildade. Agora a gente está ali como parceiro do aluno. Não é mais alguém que está somente para repassar, passar informação, dar aula, né? Eu estou indo dar aula. Dar aula do quê? Né? Eu estou indo só falar, falar, falar. Eu tenho a minha bagagem. Então, a gente continua com o nosso papel de coordenador do processo, de responsável pelo planejamento, responsável, inclusive, por consultar, porque a gente consegue, com a nossa experiência docente, identificar se aquela referência que o aluno citou é plausível ou não, né? Até quando ele fala assim, mas onde você consultou isso? Eu quero saber a fonte. A gente pega, assim, muito fácil, que aquilo ali está algo meio suspeito. E aí é ali que a gente vai debater com o aluno. Mas nós precisamos estar abertos, porque esse domínio do tempo que vai prosseguir a discussão e de como eu quero, a gente não tem mais. E às vezes perder esse poder e esse controle, eu vejo uma das principais, né, nesse processo de trabalhando com formação de professores, uma das principais resistência que eles têm em relação à aceitação dessas novas propostas metodológicas. Isso. E daí, professor, a questão da formação docente, né? Que eu acho que a gente falou um pouquinho do método, você comentou um pouco das estratégias, do processo avaliativo, o quanto é difícil, né? Que eu vi que você falou, principalmente acho que a avaliação formativa é onde a maioria não quer fazer, se for necessário, não faz. E a gente vê, hoje eu estava numa banca, eu ainda falei assim para a aluna que estava defendendo o trabalho de conclusão. Eu falei, eu gosto sempre de usar um exemplo que a metodologia ativa, ela está aqui e a sombra que vem atrás dela está caminhando, mas sempre a gente tem uma sombra atrás de nós. E a sombra da metodologia ativa é a avaliação formativa. Se ela não vem, mas não é ela enquanto técnica, porque a gente sempre tem que pensar que eu não estou usando o PBL com pragmatismo e com regras, né? Eu tenho só essa sequência. Não é a sequência em si, é o que a sequência proporciona no processo de reflexão e aprendizado do aluno. Porque tem um motivo para criar uma hipótese, tem um motivo para conduzir na construção de objetivo, da mesma forma que a avaliação. Ela tem uma intencionalidade pedagógica. Toda vez que a gente vai pedir para o aluno um avaliar o outro, que eu faça um feedback para o aluno, que eu faça uma avaliação, ou num TBL que eu tenho que moderar esses possíveis conflitos entre os grupos, estimular, incentivar, é nesse processo que eu estou gradativamente, todo dia, indo lá e colocando, né? Nem que for a conta gotas, mas eu estou lá, pingando um pouquinho desse processo. E é ali que a gente vai ter a construção humanística do nosso profissional, né? Porque a gente já tem a formação da competência técnica, todo o curso, seja ele de um currículo clássico, né, e chamado de tradicional, com disciplinas compartimentadas, um currículo com tendências inovadoras, que aparentemente é o que, né, pelo teu relato, que a gente tem uma percepção, que tem um currículo que tende a essa mudança, e currículos que já foram implantados nessa perspectiva bem inovadora. Independente da proposta, mudar, colocar metodologias com sequências básicas, a gente tem que saber por que eu escolhi aquele método, né? Qual que é a intencionalidade? Porque tanto um currículo, qualquer um dos três vai dar uma formação, muito provavelmente em questão de competência. Eu estou formando médicos competentes que vão sair daqui e conseguir atender, e que têm habilidades psicomotoras, habilidade de raciocínio clínico, de diagnóstico. Sim, tem. Mas o que está por trás da metodologia ativa é a possibilidade de colocar esse aluno para vivenciar no dia a dia da sua formação a reflexão da sua postura, o diálogo com o outro, o respeito,
um momento de ter que saber que você está certo, mas que você tem que aceitar o que o coletivo escolheu e que depois vai ter uma outra oportunidade para dialogar, porque no nosso ambiente de trabalho futuramente será assim. E aí que a gente modera essas relações, né, com o paciente, com a família. Eu acho que isso que é a beleza da metodologia ativa. Eu estou dando exemplo aqui na área da saúde, que é também o cenário de onde eu convivo, né? E falo, mas para todos os cursos. É ali que a gente consegue fazer a metodologia ativa, mudar o perfil humano do nosso aluno, e não só o técnico e da competência de formação. Isso. Então, professora, aí eu gostaria de saber se você quer compartilhar mais alguma experiência. Estamos aí com quase, né, já quase as 20 horas, e dialogar um pouquinho mais, falar. Eu até já quero até aproveitar a oportunidade e colocar como sugestão, que você fala bastante, né? O professor já me conheceu, já sabe como que eu falo. Você falou que faz a avaliação das disciplinas. Em relação aos alunos, que lá de 75, geralmente 4, 5 que não se adaptam, né? Mas que eles vêm de um curso tendo contato com todo esse período de uma formação mais tradicional e chegando lá tem essa mudança e a avaliação é positiva, que eles gostam desse processo. Tenta levar esses dados para o Fórum Nacional de Metodologias Ativas em Saúde, que vai acontecer lá no Pequeno Príncipe. Eu compartilhei lá no grupo onde nós estamos, não sei se deu tempo de você ver, mas tenta levar esses dados para compartilhar, porque isso quando a gente compartilha os dados, a gente mostra para outros que possam estar passando por esse processo, que é possível mudar, que é importante mudar, né? A gente faz tipo uma escala de Likert, né? A PBL, eu não lembro como é que é a pergunta, não, como é que é assertiva, mas é assim, o PBL é um método eficiente no aprendizado, uma coisa assim, né? Aí tem concordo totalmente, concordo parcialmente, nem concordo nem discordo totalmente, né? Aí, engraçado que nos resultados é assim, ou concordo totalmente ou concordo, e lá do outro lado tem assim, um ou dois que discordo totalmente. Nunca tem o meio termo, sabe? É sempre lá ou aqui, né? Você vê a turma que não gosta é que não se adaptou, não fez sentido para eles aquele negócio lá. Sentiu falta do que eu estou falando lá na frente do quadro, mostrando PowerPoint e tudo, né? É engraçado é sempre assim, não muda, né? Ao longo do tempo todinho, de todo esse tempo que a gente faz, não mudou, é sempre esse mesmo padrão, né? Eu tenho uma experiência também. Oi, diga. Desculpa, só a professora Denise Cortella, ela é professora comigo aqui na Universidade do Estado do Mato Grosso, também atua numa universidade particular, ela é odontóloga e trabalha nos cursos de medicina. E a Denise fez uma pergunta para a gente aqui, ó. Ela quer saber se você tem experiência de ingresso na faculdade de alunos com autismo ou TDAH. E se você tem, como que foi essa experiência, como que vocês têm lidado com essas questões para atender esses alunos também com esses perfis e necessidades pedagógicas, né, de ensino diferenciadas. Sim. Aluno de medicina, assim, tem que tomar muito cuidado, né? Pelos estímulos e pressões que ele leva ao longo do curso, né? Até para entrar na faculdade já é uma pressão grande, né? A pressão, às vezes, da família, a frustração de não passar no vestibular, né? É muito comum isso. E eu tenho experiência nas duas faculdades, são bem diferentes, né? Na pública, né, tem uma equipe, né, que cuida disso, né, com um pessoal especialista, né, e que está sempre desde o primeiro período acompanhando, né, esses alunos que demonstram, né, ou que tem já, né, com o diagnóstico foi firmado já, e tem muito que não tem diagnóstico ainda, assim, né, não sabe o que é autismo, se é TEA, né, transtorno no espectro autista, ou TDAH ou outro transtorno, né? E assim, eu fui coordenador de curso, né, durante 2 anos, já faz uns 10 anos já, e eu recebia, né, muitos, quer dizer, quando eu recebia pai de aluno, era com esse assunto, né? E realmente é importante. Já na privada foi outra
é outra pegada na privada, né? Por exemplo, desde a primeira turma da privada, que se formou há uns 2 anos, tinha aluno autista e do nível, não sei qual era o nível, né? Se é 1, 2 ou 3, mas não era nível 1, né? Era autista, assim, dá para, né, perceber, né, sem querer ser preconceituoso, né? E alguns com diagnóstico mesmo e auto assumido, assim, né? Então sempre tem um tratamento especial para eles, né? Então, a avaliação é a mesma, né? Mas assim, o tempo de avaliação é diferente, o ambiente que eles fazem a avaliação é diferente, né? O grupo é muito mais presente junto deles, né? E, O e grupo que você diz, o próprio grupo de alunos ou só o grupo de professores? professores, né? Ah, tá. Lógico, o grupo de alunos também tem, né? Tem sempre um círculo, né? De De apoio. apoio, né? Uma rede de apoio maior. Tem. E você acha que em relação às metodologias ativas, em que ele precisa ter uma autonomia, conduzir o seu processo, vamos pensar num aluno com TEA e que está lá no PBL. Existe algum suporte, a necessidade, a adaptação dele a esse protagonismo que ele precisa ter direto e comparando com os alunos, quando ele estava lá no módulo que tem aulas tradicionais, né? Pensando na universidade, na UPE, que você já me explicou que tem módulos de aulas expositivas e de aulas diferenciadas. Então, com metodologias ativas. Há necessidade de adequação, de dar um outro suporte com a aula expositiva também? Vocês têm feito isso ou não? Como que funciona? Olha, tem, mas infelizmente eu não posso nem entrar muito em detalhe, porque na minha trajetória lá eu não tive nenhum desses alunos nos meus grupos. Sim, Então, infelizmente, eu não posso, assim, eu compreendo. Uhum. falar muito disso, não, né? Porque Mas eu posso são falar, experiências de colegas, né, professor? Uhum. exato, isso, né? Mas, assim, o máximo possível se mantinha o método como um todo, o mesmo método para todo mundo, né? Uhum. Eu participei das avaliações, aí sim, eu posso dizer que realmente às vezes tem que fazer em ambiente especial, tempo especial, né? Isso aí sim, né? E tem alguns alunos até que foi feito diagnóstico no curso, né? Ah, entendi. Durante o curso, né? E assim, aí também já eu vou dizer assim um dado que é empírico, não tem nenhuma base de evidência não, mas acho que a proporção desses alunos é maior na privada do que na pública, né? Mas é só um comentário, não sei se tem isso, o que é que significa isso, não, entendeu? Eu não quero nem fazer nenhuma dedução sobre isso, não, entendeu? Uhum. Mas era mais mesmo, né? Tinha E gente que até trabalha. mesmo eu vejo que a instituição privada, né, pelo contato de alguns colegas que a gente vai dialogando, ela tem uma rede de apoio já mais estruturada e pensada também para tanto ter esse olhar para um possível diagnóstico, quanto para o atendimento dos que já chegam com diagnóstico. Também é uma percepção assim empírica minha, mas a gente vê que a equipe já está bem mais organizada. Eu tenho uma colega, não sei se ela entrou aqui hoje, que é da Federal lá de Sinop, a Ludmila, que você conheceu também, junto que estava comigo. Então, a Ludmila teve um caso de um aluno com TEA que ela falou, e agora, como que a gente vai organizar? Então, eles tiveram que se preparar para tentar montar uma rede, não tinha um preparo da instituição e demorou um pouco para dar esse atendimento, esse suporte, essa organização pedagógica para o aluno, né? E ela falou, é algo que a gente precisa estar atento. Então, eu vejo que a instituição particular, ela parece, assim, na minha percepção também, no meu, a Denise também, que convive nesses dois cenários, de repente quiser fazer um comentário aqui, Denise, ela está um pouco mais estruturada para receber e se preparar pedagogicamente para essas demandas de necessidades diferenciadas quando nós temos os alunos, né? Ela falou que tem um núcleo de apoio
onde ela já deu aula na medicina, na particular. Porque a gente vê que nós também temos aqui na pública, todas têm que ter o núcleo de apoio psicopedagógico ao estudante, sem contar que é algo obrigatório. Mas até que esse núcleo encaminha, que esse núcleo vai dar um suporte, que o núcleo vai dialogar com os docentes, olha, os teus processos de avaliação precisam ser diferenciados, e o docente vai aceitar que ele não vai aplicar aquela prova clássica que ele acha que tem que ser para todo mundo igual. Então, é complexo, né, na nossa prática docente, conseguir organizar isso no ensino público, que é como você comentou no início da nossa fala, né? Os professores, cada um já tem essa autoridade em relação à sua disciplina e eu que vou conduzir do jeito que eu quero. Então, até que venha alguém explicar e que ele se abra para essa possibilidade de mudança é um pouquinho complexo esse processo e quando ele é aceito, né? Que a gente sabe que às vezes ele também não é aceito. Uhum. Professor, gostaria de fazer mais algum comentário? O pessoal que está aqui, a Denise colocou, né? Que infelizmente parece que esse apoio é melhor. Assim, as nossas, como diz a nossa percepção empírica, né, Denise? Mas quase que a gente já quer lá bater o carimbinho, falar, estou aqui confirmando, que realmente demora mais. E daí vai de instituição para instituição, de experiência dessa instituição. Isso também, se a gente for colocar para a educação básica, a educação básica já está bem mais preparada, a educação básica pública, para organizar as questões pedagógicas do que quando a gente pensa no ensino superior como um todo, né, para atender essas demandas. E daí eu abro agora o espaço, se mais alguém quiser fazer pergunta para o professor Fernando. Aí, para quem entrou aqui, só retomando, tá? O professor Fernando, ele é médico, pediatra, professor na Universidade do Estado de Pernambuco, é doutor em saúde pública pela Fiocruz de Pernambuco, saúde pública, né? e trabalha na área de saúde coletiva. E ele está aqui, né? Quem entrou durante a live pode depois ouvir desde o início, vai ficar, como sempre, disponível lá no nosso clube, no Instagram do clube, para que vocês possam ouvir um pouco mais aí do nosso bate-papo sobre as potencialidades, as fragilidades, as dificuldades quando a gente pensa em mudanças curriculares dentro dos cursos, da experiência dele, trazendo aqui o curso da área da saúde, no caso, medicina. Algum questionamento? Acho que, por enquanto, não surgiu nenhum, professor. Gostaria agora, passa a fala para você fazer um encerramento aqui conosco. De coração, agradeço mais uma vez. A gente sabe o quanto a tua rotina é ocupada, né? A Denise colocou aqui, experiência é tudo. Foi essa a proposta, Denise. Quando eu falei com o Fernando, falei assim, vamos dialogar. Ele falou, olha, o que eu vou colocar lá da formação? Eu falei, não, a gente vai dialogar, porque quando eu conheci ele pessoalmente, eu falei, só a tua experiência é algo que o compartilhar com os nossos pares, seja da educação básica, da educação superior, são essas nuances que às vezes a gente pensa, né? A pessoa está falando como é no contexto dele, mas é na hora que surgem as nossas dificuldades, a gente fala, lembra aquele professor que eu ouvi um dia ele falando, deu certo lá, então eu vou tentar aqui. Então, olha, não deu certo, eu também não tento. Então, esse compartilhar pedagógico, ele é muito importante no nosso contexto de trabalho, e é ali que as mudanças acontecem, né? Trocando experiência, assim que a gente cresce. Então, passa a palavra ali, Fernando, para você. Certo. Eu só queria também acrescentar agora no fim, porque eu falei muito de medicina, mas eu sou professor do curso de Medicina e Saúde Coletiva, né? E agora o meu desafio atual é com o curso de Saúde Coletiva, colocar a metodologia ativa lá, né? Que é um currículo puxado para o tradicional, embora os professores variam muito a metodologia, né? E é livre também, né? O professor é totalmente autônomo nisso, né? E eu já tenho experiência de fazer PBL e TBL lá, né? Mas, assim, o perfil dos alunos de saúde coletiva é bem diferente do de medicina, né? Então, é uma turma mais jovem, né? Acabou de sair do médio, né? Mais velho, mais experiente. Como mais puxados, eles são mais estudiosos do ponto de vista de vamos dizer assim, costume de sentar para estudar, vamos dizer assim, né? E está sendo uma experiência bem interessante, né? Pena que não tem mais tempo para falar, né? Eu falaria mais disso aí, sobre isso aí, né? Mas, assim, é outra pegada. Eu tenho que me adaptar também, porque
não posso reproduzir as coisas do curso de medicina saúde coletiva, porque é diferente, né? Mas está sendo uma boa experiência. Mas eu agradeço bastante, viu? O bate-papo bem legal mesmo, eu acho que era isso que tinha em mente, né? Acho que é Isso muito bom mesmo. essa troca de experiências, né? Porque, como eu falei no começo, né? Uma troca, todo mundo tem suas angústias, né? Quer fazer dar certo, mas encontra vários obstáculos, várias barreiras no meio, né? Mas será que é só comigo ou com todo mundo é assim, né? Depois, todo mundo é assim, né? Isso é geral. E essa troca dá um alívio, né, pra gente. Sim, é confortante. A professora Denise colocou ali uma sugestão para você, Fernanda. Ela colocou que acha, né, que talvez ali na saúde coletiva o TBL possa ser mais vivenciado pelo próprio perfil do curso, como você falou. A professora Denise tem uma vasta Sim. experiência também na área de saúde coletiva. Depois vocês podem, Denise, qualquer coisa, manda um direct lá para o Fernando para trocarem experiência. O Fernando também, que é a professora Denise Cortella, tá? E ela é muito ativa aqui no nosso clube e tem muita experiência nessa área de metodologias, de atuação com perfil de aluno, muito inovadora também. Aí vocês podem depois aí trocarem experiências, tá? Muito obrigada a todos. Desejo agora, finalizando, né, a nossa última live do ano, que todos tenham um final de ano aí abençoado, com muitas festas, e renovem as energias para que ano que vem a gente volte à ativa das leituras do nosso clube. Lembrando que o próximo livro que vai ser sugerido, mais uma vez, todos terão a oportunidade de cursar, durante a leitura do livro, um curso de curta duração, que no caso agora foi de 80 horas, então a gente tem 50 horas destinadas à leitura da obra e mais 30 horas para algumas tarefas que os alunos têm que fazer vinculada ao livro. Então, foi a primeira experiência nossa e aparentemente bem exitosa, né? A gente está aí com dos 400 membros, que varia um pouquinho. Tem dia que entra gente, sai gente do clube, né? Que é normal lá no Instagram, mas a gente tem com uma adesão aí muito grande, tem sido muito satisfatório também. Eu já agradeço a todos que estão aqui pelo carinho, pela adesão, pela permanência no clube e por esse momento que vocês tiraram de estar aqui ao vivo conosco, prestigiando a fala. A gente viu que muitos entraram, saíram, a gente sabe da rotina docente de todos nós e que quem estiver assistindo agora depois, né, já lá o vídeo gravado, muito obrigada também por estar aqui prestigiando o Dr. Fernando Guzmão Filho e o nosso clube de leitura e metodologias ativas. Boa noite, bom descanso aí a todos. Obrigada, doutor. Muito obrigado. Até Um mais. abraço. Tchau, tchau.